Alterações no direito administrativo do trabalho. A reforma trabalhista, como eu tenho falado, ela gerou uma quantidade enorme de modificações e que não foram só no direito material, seja individual ou coletivo, mas também naquilo que se convencionou chamar de direito administrativo do trabalho e mexeram até com o direito processual, conforme você pode ver nas outras pílulas que estão aí no ar. Mas no direito administrativo do trabalho, aqui faz menção, se você puder, dá uma pausa e aí olha de novo aquela parte, aquela pílula, a primeira pílula que eu falo do histórico da tramitação. Lembra lá quando eu mencionei que uma das propostas era o combate à informalidade da mão de obra? Bem, este fundamento belo, este fundamento necessário, né, foi trabalhado, foi desenvolvido nas reformas da parte do direito administrativo do trabalho. Mas, meus amigos, né, quer dizer, um dos aspectos, dizem que o trabalho intermitente também foi para isso, mas nós já estamos desconstruindo isso com vocês e vocês podem trabalhar isso em qualquer TCC, em qualquer monografia e final de curso, lembre-se. O que é interessante mencionar? Que houve uma atualização, vamos botar essa atualização entre aspas, né, na parte da ausência do registro formal do empregado. Por que eu chamo de atualização? E depois porque eu digo entre aspas. É uma atualização, é verdade. Por quê? Porque o texto da CLT, o texto CLT originário, ele ainda fazia referência ao salário mínimo regional, instituto que não existe desde a Constituição de 88, né? Mas o texto lá foi atualizado para trabalhar com valores. Os valores é que vão justificar as aspas. Vamos ver, foram duas modificações, que eu vou trabalhar as duas nessa pílula. A primeira é sobre a multa por ausência de registro formal do empregado e a outra no reajuste do valor das multas administrativas. Como era a multa por ausência do registro formal do empregado? O artigo 47 tinha a seguinte redação. A empresa que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41 e seu parágrafo único, incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo único. As demais infrações referentes ao registro de empregados sujeitarão a empresa a multa de valor igual a metade do salário mínimo regional dobrada na reincidência. Como vimos, a menção original do artigo 47 era sobre o salário mínimo regional, ou metade dentro da situação, né, das outras infrações. Como é que vai ficar agora com a reforma trabalhista? Vamos para a tela? O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 dessa consolidação, ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput desse artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 47-A, na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo 1 do artigo 41 dessa consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R$ 600 por empregado prejudicado. O que é essa modificação? Vamos explicar. A priori, é apenas a atualização de um critério que não deveria mais ser usado desde a Constituição de 88, né, e por um valor fixo. Um valor fixo que é diminuído no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, até se entende, pensando na lei complementar sobre o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, né? Mas o fato é que estabeleceu-se no texto da CLT um valor fixo e que sabe-se lá se isso vai ser reajustado ou não algum dia. Um valor que pode ser utilizado muitas vezes para não digo estimular, mas pelo menos não reprimir o uso ou essas infrações administrativas. É algo que a gente precisa trabalhar com detalhe. E aí o que acontece? Foi trabalhado também a noção do reajuste do valor das multas administrativas. Como é que era o texto do artigo 634? Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho na forma estabelecida por este título. Parágrafo único. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que ocorrer por infração das leis penais.
Lembre-se da questão da utilização da mão de obra do trabalho escravo, da condição do trabalho escravo. Aí o que é que nós temos? O parágrafo único foi desdobrado em 2 parágrafos. E aí é que você percebe um campo de maldade. Para o primeiro, tem a redação, basicamente a mesma, do antigo parágrafo único. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. Parágrafo 2º. Meu amigo, fique ligado nesse parágrafo 2º. Os valores das multas administrativas expressas em moeda corrente serão reajustados anualmente pela taxa referencial ATR, divulgada pelo Banco Central ou pelo índice que vier a substituí-lo. Meus amigos, isto aqui é um retrocesso. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem decisão considerando que a reajuste com base na TR, a indexação da economia, que isso está errado. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal fala sobre esse tema e não vai achar uma exceção para a área trabalhista, porque essa multa, né, vai praticamente não ser reajustada se seguirmos ainda o critério da TR hoje. Ou seja, lembre-se aquilo que falei logo nas primeiras aulas. Às vezes, você traz uma fundamentação muito interessante para pensar numa modificação, traz cheias de supostas boas intenções, mas de boas intenções se pavimenta a estrada para o inferno. Até a próxima pílula.